Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nova era, o perigo para os cristãos. Nós iremos falar nesta noite, queridos irmãos e irmãs, sobre a tentativa da instauração do reino do esoterismo no nosso meio. Eu vou falar de uma grande perseguição que nós cristãos estamos sofrendo. Algo muito bem articulado por Satanás e que tem por objetivo destruir o cristianismo na face da terra. Eu irei falar sobre algo que está no mundo atualmente instalado no mundo para a destruição do cristianismo. É um movimento muito bem organizado por Satanás para fazer com que o cristianismo seja colocado de lado e o reino das trevas se instaure no meio de nós. Nova era, New Age. O que vem a ser a nova era? Qual o seu conceito? Como ela surgiu? O que ela quer atingir? Quais são os princípios? Afinal de contas, a gente ouve tanto falar sobre nova era. O que vem a ser isto? A nova era nós podemos conceituar como um sincretismo de seitas. O que é sincretismo? É uma mistura procurando aproveitar aquilo que lhe é mais propício. É uma miscigenação, é uma mistura desorganizada procurando aproveitar aquilo que presta, sem se importar com a coerência de seus objetivos. Assim a nova era, ela procurou se inspirar em todas as religiões não cristãs, buscando fundamentar-se nelas. A nova era pretende ser a grande religião da terra, derrubar todas as outras, a tal ponto que fique apenas esta nova ordem religiosa. Ela não tem propriamente um fundador, mas tem um precursor, alguém que foi usado para começar tudo. Ela não tem uma sede, mas tem várias empresas e pessoas economicamente muito influentes no mundo que começaram a acreditar nos princípios desse movimento pensante, filosófico e religioso, a tal ponto que essas pessoas começam a financiar as suas ideias e divulgá-las pelo mundo inteiro. Então ela não tem uma sede e nem um fundador, mas tem alguém que começou em que o inimigo colocou a grande ideia de devastar o cristianismo e algumas ideias de como atingir os pilares principais do cristianismo. Helena Petrovna Blavatsky foi uma mulher, uma russa naturalizada norte-americana, que primeiramente teve aquela revelação, diz ela, a grande revelação e a ideia de fundar a sociedade teosófica. A teosofia, ela nada mais é do que uma tentativa de fazer com que a religião do esoterismo tome conta da terra. E na época, Helena Petrovna, ela pensou consigo mesma, eu preciso criar algo novo. E ela, que era espírita, também tinha muito contato com esoterismo e com religiões hindus. Ela diz ter recebido a visita de um espírito cósmico chamado de Javal Bum, que ordenou a ela que começasse essa sociedade teosófica com uns objetivos específicos: instaurar o reino da iniquidade. Sucedendo-se na sociedade teosófica, veio Alice Bailey, que foi a grande sacerdotisa da nova era. Alice Bailey foi quem teve a ideia de fundar a Lucis Trust, editora Lúcifer,
aquela que ficaria para divulgar a Lucis Trust, editora Lúcifer, aquela que ficaria para divulgar secretamente os escritos desses espíritos cósmicos chefiados por esse tal de Djaval-Bum, que nós sabemos que não existem espíritos cósmicos. Nada mais é do que aquele que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, São Paulo diz, esses tais, versículo 13 diz, esses tais são operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo, versículo 14 que diz, o que não é de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Depois, Merlin Ferguson resolveu editar e escrever aquelas ideias originalmente ditadas a Helena Petrovna. E ela escreveu um livro que já era algo anotado por Helena Petrovna. Ela escreveu um livro que daria então toda a força para começar a nova era, que era o livro chamado A Era de Aquário. Neste livro estão escritos os planos secretos deste movimento pensante, intelectual e religioso para atingir as pessoas economicamente mais abastadas, os intelectuais, os naturalistas, de modo que essas pessoas se sentissem atraídas por essa nova religião, ou a religião da globalização. Esses planos deveriam ser guardados por 100 anos. E após os 100 anos guardados, eles deveriam ser publicados a partir da segunda metade do século XX. E assim se fez. Merlin Ferguson, que escreveu o livro de Aquário, ela afirma que o mundo passa por equinócios. E que em cada equinócio há uma mudança cósmica. Equinócio é quando o Sol atravessa a linha do Equador. E quando isso acontece, isso é da astrologia, isso não tem nada de científico. O equinócio acontece, mas muita gente quando vê sinais nos astros, levam para a superstição. Isso não tem nada de científico. Ela afirmava nesse livro, Era de Aquário, que o último equinócio do século, do milênio, do segundo milênio, se daria o final da Era de Peixes, que em grego, Ixto, é muito parecido com Cristo. O primeiro símbolo do cristianismo foi o peixe. Segundo Merlin Ferguson, no final do ano 2000 se daria então o final da Era de Peixes e se instauraria a Era de Aquário, onde viria então o novo Maitreya, onde viria as novas crenças em duendes, fadas, gnomos, controle mental, esoterismo, panteísmo, tudo isso seria infiltrado, as religiões divididas e subdivididas, a tal ponto que se faria uma confusão tal de religião que ninguém mais saberia qual é a religião certa. Instauraria então a religião de Aquário. Aquário tem como símbolo a borboleta, aquela beleza saída da escuridão do casulo, que depois se mostra radiante. Esta é a grande filosofia da nova era. Passar a Era de Aquário. Não sei se vocês percebem a malícia, a beleza que sai das trevas. Quem é a beleza que sai das trevas? Ezequiel 28:14 fala que Lúcifer era o anjo mais belo de Deus e foi expulso do paraíso. Lá em Ezequiel 28:14 fala claramente que esse ser sorrateiro, que parece belo, mas que saiu das trevas, ele tenta ainda impedir a instauração do reino da verdade. Mas Satanás está vencido pela cruz de Cristo. E por mais que essas tentativas da nova era queiram vingar, nós sabemos que a vitória já pertence a Cristo e ao seu ungido, àquele que abraça a cruz de Cristo. Este é um pequeno resumo de como começou a nova era. E a partir da segunda metade do século XX, a partir da revolução sexual, a partir do aparecimento das drogas, que foi a partir dos anos 60 para cá,
nós começamos a assistir à degradação moral da humanidade. E muitas pessoas pensam que isso surgiu por acaso. O movimento hippie surgiu por acaso. A explosão das drogas ocorreu por acaso. A bagunça das religiões ocorreu por acaso negativo. Eram todos planos muito bem arquitetados pela nova era, para fazer com que o homem entrasse em confusão. E hoje em dia o que nós estamos vendo ao nosso redor, a religião foi banalizada, a tal ponto que começa muita gente a achar que religião é algo que se escolhe num supermercado, em que você pode escolher a religião que você quiser. Ora, religião não é artigo de que se venda. Mas o que tem se passado por aí é justamente isso: a perda da tradição, a perda do respeito, o desrespeito ao batismo, as suas principais tradições. Eu sou do tempo em que quantas pessoas da minha família diziam: você tem que honrar o seu padrinho, você tem que honrar a sua madrinha. E quando algum da família pensava nos anos de 70, 80 em passar para outra religião, aquilo era um Deus nos acuda na família. O padrinho virava as costas: não sou mais seu padrinho. A madrinha virava as costas: não sou mais sua madrinha. Você virou as costas, eu batizei você, e o que você fez com o nosso batismo? O que você jogou fora? Você me chamou de trouxa. Tal era o respeito que se dava à religião. E hoje em dia, não tem mais esse respeito ao batismo, respeito à religião, e essa instauração do reino da iniquidade, nós estamos assistindo. Por isso é o dever da igreja, como faço hoje nessa pregação, é o dever nosso e o dever da igreja, lançar um grande grito de alerta: cristão, cuidado, você está sendo atacado, e algo muito bem arquitetado, um plano diabólico muito bem organizado, está no ar, instaurado por essas ideias que foram lançadas lá em 1875 e encontraram campo forte, campo fértil na nossa sociedade tão paganizada. Os princípios da nova era. O que o movimento pensa? O que vem a ser? Quais são os princípios do movimento nova era? Primeiro princípio: a nova era tenta passar hoje em dia que o homem é bom e que a divindade está nele. Ele é Deus, o homem é Deus. O Deus está dentro de você. E para você se expandir, existem as reencarnações, onde você vai chegar até o próprio Deus que está em você. Você é Deus. É o primeiro princípio da nova era. É tentar passar que o homem é Deus. E nós sabemos que o homem foi feito do barro, é criatura, e nunca Deus. Embora Deus habite nele, nós somos um templo onde habita Deus. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6, 19 a 20, João 14, 23. Todas essas passagens falam que nós somos um templo onde habita Deus. Mas São Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós mesmos. Somos vasos de barro, não somos deuses, somos criaturas. Segundo o princípio, o que pensa a nova era? Segundo o pensamento da nova era. A nova era ensina que o homem precisa reencarnar para chegar até o estado de santidade perfeita, ou de Deus, em que Deus está nele, e quanto mais ele reencarna, mais Deus vai aparecendo nele, que é ele mesmo. Por isso ele precisa reencarnar. Ora, meus irmãos, nós vimos que não existe reencarnação. Lá em Hebreus 9, 27, a palavra de Deus diz: está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, se lembram da palavra? Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Se lembram também de Jesus, capítulo 11, de São João 11, versículo 25, em que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida.
Ele não é a reencarnação. Se lembram de outra passagem também? Sabedoria capítulo 2, versículo 5. A passagem de uma sombra eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível, uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é posto, ninguém volta. E ainda segundo Samuel 14, 14, que fala ainda, quando morremos somos como a água que é derramada por terra e não mais se pode recolher. Deus não faz voltar uma alma. A palavra é clara. Quem acredita em Jesus não crê na reencarnação, mas a reencarnação tem sido passada na televisão, em todos os meios intelectuais. Intelectuais falam que são favoráveis à teoria da reencarnação, pessoas por aí falam que são reencarnação de fulano de tal, alguns até chegam a contar vidas de regressão, que regressou a uma vida lá no Egito, e isso e aquilo. E muita gente boa está sendo convencida de que a reencarnação realmente existe. São filmes, são livros, são intelectuais. Cuidado! Cuidado! Terceiro princípio. A nova era ensina que a morte é boa e que ela é necessária para que a alma vivente possa reencarnar melhor, numa perfeita purificação. Interessante. Mas muita gente pensa que a morte é uma coisa boa. A morte é o fruto do pecado. Romanos 3, 23. Com efeito, todos pecaram e por isso todos ficaram privados da graça. Mas o que fez Jesus Cristo? Jesus veio vencer esse inimigo que é a morte, morrendo a morte de cruz para nos dar a ressurreição. Jesus venceu o inimigo que é a morte. Então a morte nunca é boa. A morte foi o inimigo vencido pela cruz de Cristo. E quem abraça a cruz de Cristo já é vencedor, em virtude pelos méritos da vitória de Jesus na cruz. Quarto princípio, quarto pensamento. O que pensa a nova era? Ela quer espalhar a imoralidade. Assim diz a nova era, que a alma naturalmente se dirige para pessoas iluminadas. Se você é uma alma iluminada, você vai encontrar sua alma gêmea. E a alma naturalmente deve se dirigir a essa alma gêmea. E que você não deve, de forma alguma, impedir os seus impulsos e nem se refrear na sua moralidade, para deixar que flua a luminosidade de sua alma interior. Sabe o que isso significa? Isso significa que a pessoa naturalmente ela deve se deixar apaixonar por quem quiser e ninguém tem nada com isso. Homem com homem, mulher com mulher. Sim, é isso que pensa a nova era. Que a alma naturalmente se dirige para pessoas iluminadas. Com isso a nova era, ela defende o homossexualismo. Ora, a igreja ama o homossexual. Mas a igreja fala, citando 1 Coríntios 6, versículo 9. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. A igreja ama o homossexual, mas não apoia a prática pecaminosa da homossexualidade, que é um desvirtuamento, porque se fecha a vida. Por mais que alguém queira provar que o amor homossexual é algo lindo, é algo que não gera vida, que se fecha a vida. É algo anormal, não é normal. E o catecismo da Igreja Católica ainda afirma que existem pessoas que nascem com os hormônios desequilibrados, nascem com tendências femininas inatas. Então a igreja pede que essas pessoas vivam na castidade. Se elas possuem em seu corpo traços femininos, mas ainda são do sexo masculino, que permaneçam castas e não estarão pecando. Mas a igreja não pode apoiar uma prática de homossexualidade que fecha a palavra de Deus, que fecha a Bíblia, que fecha a vida, e isso não é plano de Deus. Mas a igreja ama o homossexual, apoia, mas não apoia a sua prática. Outra coisa, quinto ponto, quinto princípio do que a nova era pensa. Ela tenta passar que a Bíblia não é verdadeira,
que essa história de Jesus, de apóstolos, isso foi uma tentativa dos dominantes da época para fazer com que os homens vivam obedientes, organizados, perdoando, sendo amorosos, para que tudo corra bem. E assim os grandes, os ricos, continuem mandando no povo da mesma forma. Assim pensa a nova era. Ela tenta passar que a Bíblia é um livro antiquado, que foram feitas muitas traduções. E ela tenta mostrar ainda que você precisa acreditar em uma coisa mais moderna. Esquecer esse negócio de Bíblia, de santo, de jejum. O que é isso, jejum? De prática de ascese, de oração. O que é isso? Que quadradice? Você passar o dia inteiro rezando? Você precisa de uma religião mais moderna. Você precisa de uma crença mais moderna. Olha, atualmente você precisa acreditar num Deus cósmico que governa a natureza através dos duendes. Você nunca foi a uma bruxaria, recorrer a uma bruxa, uma poção mágica, a um trabalho, a um feitiço? Você precisa então se atualizar? Você está muito quadrado? Que religião é essa em que você ainda reza para santo? Aqui neste mundo nós viemos, todo mundo aqui vai se salvar. Um dia vai passar um grande disco voador e virá uns extraterrestres e salvará a humanidade. E nós iremos morar num planeta onde ninguém mais terá fome. Nós moraremos junto com os ETs. Tudo crendice sem base, nem bíblica e nem científica. Nunca ninguém fotografou um ET. Como que eles afirmam que existe o ET? Ninguém fotografou, nunca ninguém fez anatomia de um extraterrestre. E quando a pessoa começa a acreditar nessas crendices, e começa desde criança, lá de menininho, começa de menininho. Ah não, peça o seu duende, já não é mais o seu anjo da guarda. Ah não, a sua fada madrinha vai dar, já não é Deus que vai dar mais. Não, ah não, qualquer coisa você recorre a uma poção de uma bruxa. Você já não vai mais para a oração, nem mais para a Eucaristia. Você já tem uma poção mágica, já tem lá um floral de bar que já vai encher você de toda a paz que você precisa, já vai encher você dessa paz. Você não precisa, você tem coisas mágicas para te ajudar na sua fé. Tem muita gente que ainda tem um Deus mágico e não o Deus verdadeiro, e não o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de nossos pais. Tem muita gente que quer uma religião desse jeito, uma religião que seja só para me fazer bem, uma religião que seria mais uma terapia religiosa, e não uma religião que me exige santidade, conversão, perdoar o irmão. Não! Ora, quando eu começo a acreditar que os ETs é que vão salvar a Terra, eu começo a pensar assim: bom, então vamos todo mundo agora fazer o que der na cabeça, vamos todo mundo cair na gandaia, porque já que a salvação vem de extraterrestre, para que você quer ser santo? Ora, nós afirmamos com toda a autoridade: Jesus é o Senhor do universo, e ele aceitou nascer como homem nessa terra, proclamando Jesus Senhor e Salvador do universo, e não só dessa terra. Proclamamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que está vivo, aquele que venceu, aquele que é o nosso Deus, o Deus dos milagres, o Deus que é capaz até de abrir o mar vermelho, o Deus que é capaz de fazer ruir as muralhas de Jericó. Proclamamos o nosso Deus vitorioso. E com base no testemunho dos apóstolos, no sangue dos mártires, o nosso testemunho foi firmado em sangue. Pessoas que morreram dando sua vida. A nosso testemunho, a nossa fé não é quimera, não é sonho, não é utopia. A nossa fé é baseada em algo muito concreto e muito real. A nossa fé é baseada em Jesus Cristo que está vivo, e não um sonho. Quantas vezes já passei por carros e vi assim: eu acredito em duende. Devia dizer acredito em duende, em Papai Noel, em fada madrinha.
passando essa ideia de que a bruxaria é uma coisa boa, as pessoas começam a recorrer aos trabalhos de macumbaria, aos trabalhos de satanismo, que as bruxas, elas são sacerdotisas de Satanás. Não existe bruxa boa, não. Bruxaria é bruxaria. E o que se tem passado na televisão? Já viu a propaganda na televisão? Procure um bruxo para resolver seu problema. Se você está cansado de religião, busque a bruxaria. Satanismo mesmo, aberto, descarado. E tem gente que acha que isso é moderno, é muito bom, é uma crença moderna, esse cristianismo é muito primitivo. Ah não, agora a nossa crença é mais moderna, nós acreditamos no esoterismo, nós queremos ir para os templos maias, para nós chamarmos os deuses, os espíritos cósmicos, para nós entrarmos em comunhão com o mundo cósmico, para nós entrarmos em alfa. Vocês estão vendo a armadilha? Tentam pegar as pessoas pelo intelectualismo, tentando passar que a religião, que o cristianismo é algo arcaico. Tenta passar essa filosofia mundana, começando das criancinhas, começando delas que vão sendo contaminadas. E quando você chega um adulto, fala assim, duende não existe? Não, minha professora falava que duende existia. E quantas vezes ela mostrou duende atrás da árvore de Natal? Quantas vezes ela já mostrou para nós, já falou, já contou historinha? Já está arraigado na cultura? Como que você vai tirar isso depois dos princípios que foram colocados desde criancinha? Como tirar? Sexto princípio. O que a nova era pensa? Ela pensa que vai preparar a chegada de um tal de Maitreya, que seria a reencarnação de Buda, Maomé e Jesus numa mesma pessoa. Diz que Maitreya vai ser a reencarnação e ele vai instaurar a religião da nova era. E a nova era vai começar no mundo e todos vão ter que obedecer a este Maitreya, que será o chefe universal. Vocês estão vendo que é muito parecido com a besta do Apocalipse? Agora, quais são os alvos que a nova era quer atingir? E como a nova era tem conseguido passar adiante os seus princípios? Quais são os alvos? Quais são os alvos que ela quer atingir? Primeiro alvo. Olha como a nova era tem conseguido atingir seus objetivos. Sabe qual que é o primeiro alvo? São cursos misturando ciência e religião. São cursos, ela começa então a misturar a filosofia da nova era aos princípios científicos. Por exemplo, quem aqui que nunca fez curso de marketing de qualidade total? Eu fiz. E todo professor de qualidade total começa a passar uma ideia de reencarnação, de Maitreya. E quantas vezes já me levantei nesses cursos, escuta, isso que você está dizendo é superstição, não tem nada de princípio científico nisso. Eu derrubo pela ciência. Ah, mas é algo que eu acredito, então guarde sua crença para você. Na minha empresa, na empresa que eu trabalho, eu já derrubei argumento de preletor que começou a passar nos cursos de aprimoramento de qualidade total, de desenvolvimento de pessoal, começaram a passar certos relax, que são nada mais, nada menos do que evocação de espíritos. Eu começo a dizer, olha, isso aqui não tem nada de científico, isso aqui não tem nada de bom. Eu começo eles derrapam comigo mesmo, porque eu sou consciente de que esses cursos, mesmo sendo bons, nós temos que tirar essas filosofias de nova era, começar a passar que as pessoas são só números, que você tem que vencer o outro, que o outro é seu concorrente, o outro é seu irmão. E começa todo mundo a viver, olhar para o lado como se o companheiro de mesa fosse seu concorrente, o carro do lado é seu concorrente, não é, é seu irmão. E as pessoas hoje em dia não estão aprendendo a compartilhar seus espaços. Eu fecho o carro daqui porque não deixa ele passar, porque eu tenho que passar primeiro. Ninguém quer ceder e nós tratamos o outro como concorrente, não como nosso irmão. Quem tem Jesus no coração, mesmo se for suplantado, o Senhor o colocará no lugar certo, na hora certa, porque Ele é o Senhor para levantar seu semblante. Não tem nada que pode impedir você de ser cristão, se você tem na mente que Jesus é seu Senhor. E ela vai também fazer algo interessante. Vai usar cursos de marketing de rede e de pirâmide
Como, por exemplo, a Amway, que nada mais é do que a religião do dinheiro e da vaidade, onde levam pessoas para grandes hotéis e, com toda sinceridade, quem vai para lá come azeitona e arrota caviar. Conta vantagem. E todo cristão que entra nisso perde dinheiro. Não ganha nada. Ajuda os que estão na ponta da pirâmide. E isso é desumano. Porque a pessoa, ela vai começando a acreditar que ali está a solução dos seus problemas em pouco esforço e muito dinheiro. Ganhar sem fazer nada. Isso é imoral. Ganhar sem fazer nada. Você tem que lutar. A vitória vem pela luta. E quantos de nós somos levados a sonhos, a ilusões? Tem gente que só vive na ilusão. Olha, não digo que não se deva jogar em loteria, isso aqui, pode até jogar, mas não vive nessa ilusão não, meu irmão. Tem gente que na segunda-feira já joga na Mega Sena e já começa naquele carrão, aquela praia, aquela viagem, as dívidas pagas, e não trabalha, e não luta. E chega na quarta-feira, perdi, joga de novo. Ah, o carrão, a praia, vive na ilusão. Vive anestesiados, fugindo dos verdadeiros problemas que às vezes está em você ser menos consumista, em contentar com o que você tem, a fugir das armadilhas de juros, de cartão de crédito, que é uma verdadeira armadilha para quem é cristão. E o cartão de crédito, meu irmão, você deve quebrar. Se você não sabe usar, quebre. É a agiotagem, juro de 10, 12, 14% que você entra e quantas vezes entra desesperado, sem dinheiro, compra no cartão. É armadilha, muito bem arquitetado, no marketing para tirar dinheiro. E para aqueles que estão no poder continuarem no seu status quo, continuarem na boa. Segundo alvo, como a nova era tem conseguido atingir seus objetivos. O segundo modo que ela tem conseguido. Ela tem conseguido passar a superstição adiante. Ela tem conseguido passar uma insistente vinda de um grande ser. He-Man, pelos poderes de Grayskull. Então a televisão só fala em soluções de super-homens, de Batman, de isso e aquilo, só é todos os filmes, aquele mocinho faz tudo que a gente queria que a gente mesmo fizesse. Bate em todo mundo, vence, é um vencedor. Então o mundo começa a acreditar que a solução do mundo está num super ser que vai vir. E não na nossa união. E não em você dar as mãos um para o outro. Aqui que vem a vitória. Como nós, fracos, damos as mãos um para o outro, como feixes finos que unem-se uns aos outros, não são rompidos. Aí está a nossa vitória. Aí sim. E não a nossa vitória está na espera de um ser superpoderoso para vencer tudo. Não. Essa ilusão eu não caio nessa. Terceiro modo. Veja como ela tem conseguido. Terceiro. Autossuficiência do homem. A nova era é um movimento pensante. É uma filosofia mundana que tenta esmagar o cristianismo e ela tenta passar que o homem a si mesmo se basta. Você não precisa de Deus, você não precisa de ninguém, você a si mesmo basta, você é autossuficiente, você pode se programar os outros, programar a sua vida, você é um super ser, você é algo que tem que acreditar nas suas potencialidades, ou seja, o homem não precisa de Deus, o homem é Deus, e isso tem passado para nós. Liberte-se, aproveite a vida, viva as suas potencialidades, mas não fala. Busque o poder de Deus para viver sua potencialidade. Quarto alvo. Como a nova era tem conseguido atingir seus objetivos. O quarto ponto. Como? Através de uma globalização desumana. Um capitalismo selvagem. Esse capitalismo que está instaurado, essa ordem econômica e moral, onde ninguém que é trabalhador ganha, e aqueles que não fazem nada é que tem muito, isso é desumano. Nós podemos ver que o hemisfério sul do mundo, da linha do Equador para baixo, são povos dominados, com exceção da Austrália,
mas são todos povos dominados, a América Latina, África e a Ásia, na sua parte inferior. Países pobres, populosos. A maior parte da população está ali, na Ásia, na Índia, na China. Mas a população menor está no hemisfério norte, que domina o sul. E tenta fazer com que isso continue desse jeito. É uma globalização desumana, onde os impostos são altos nos países pobres, que não têm direito a exportar seus produtos para ter riquezas. Veja, por exemplo, o exemplo do Brasil contra os Estados Unidos. O frango brasileiro é sobretaxado com uma porcentagem de 100%. Para um frango entrar nos Estados Unidos, paga 100% de imposto. O aço. Porque eles falam, antitrust. Nós não queremos concorrência desleal. Mas eles obrigam que a gente compre seus computadores, seus chips, seus carrões. Nós temos que viver comprando as coisas deles, mas eles não compram as nossas coisas. Nós temos que ser sempre consumidores e não portadores da tecnologia para transformar. Nós temos tecnologia como a Embraer, por exemplo, que é uma empresa multinacional, já é a 4ª do mundo, passando para a 3ª do mundo. Não querem que os brasileiros se desenvolvam intelectualmente, os cientistas, e para isso eles emprestam muito dinheiro, fazem o país ser devedor, cobram altos juros, e para que o país seja obrigado a comprar os aviões dele, e não que os brasileiros fabriquem seus aviões aqui. A França, ela queria que o Brasil comprasse o Mirage, que seria fabricado aqui dentro do Brasil, na Embraer, e a Embraer receberia toda a tecnologia para continuar fabricando e exportando aviões caças. Seria muito emprego. Seria mais de 30 mil empregos diretos só na região onde se fabrica esses equipamentos. Mas isso não interessa para os grandes que haja emprego. Quanto mais miserável, quanto mais ignorante, quanto mais iletrado o povo, melhor de ser dominado. Essa é a filosofia da nova era. Manter o homem ignorante, sem estudo, onde a pessoa, para tentar fazer uma faculdade estudar, passa por um vestibular de mais de 30 mil concorrentes para poucas vagas. Poucos têm acesso à informação, e isso é pornográfico, isso é da filosofia da nova era. Deus não quer isso, Deus quer que todos se desenvolvam, Deus quer que todos cresçam. Quinto alvo, como que a nova era tem conseguido atingir seus meios? Ela tem atingido principalmente a família. E tem passado para todo mundo uma nova filosofia da família da nova era, onde a mulher pode ter um homem e um macho que quiser. E ela cria o filho longe do macho. O homem é só o reprodutor. A mulher cria o filho do jeito que ele quer, que ela quer, e escolhe o marido. O marido pode ser qualquer um, mas a mãe educa o filho como ela quer. E inclusive isso é passado até por apresentadoras de televisão, que começam a mostrar para a criançada que ela é muito feliz, sendo independente. Ora, nós sabemos que na psicologia, para a criança crescer sem nenhum desequilíbrio emocional, ela tem que ter tanto referencial masculino como feminino, para crescer como uma criança normal, e não apenas com a figura de um dos lados. É preciso ter os dois referenciais. Mas a família da nova era, essa onde a virgindade ela é criticada, como há pouco tempo naquela novela Malhação, foram 2 semanas de propaganda de uma jovem que queria perder a virgindade com seu namorado, e tinha direito a isso, e passando com muito glamour, com muito romantismo. Perca a sua virgindade, mas não fala depois para assumir as consequências. Não fala. Já foi comprovado que todas as pessoas que tiveram muita experiência sexual antes do casamento, ao casarem são as pessoas que são mais infiéis. São as que mais destroem os casamentos, e são as mais que fazem seus parceiros infelizes. São as que mais tiveram experiência fora do casamento, são os piores casados. Já foi comprovado. E muita gente pensa ao contrário, que tem que casar muito experiente, casar vivido. Não. Case para descobrir com amor, e não só para descobrir com prazer. Prazer.
o mundo lhe pode fornecer demais. Felicidade é só com pureza. Só Deus pode fazer você feliz. Esse modelo de felicidade, faça o que você quer, tenha o parceiro que você quer, é falido. Tem levado uma multidão de jovens ao suicídio. E nos países ricos como a Suécia e a Suíça são os dois países que têm o maior índice de suicídio do mundo, porque lá não tem pobreza, lá toda a renda per capita é altíssima, todos ganham muito bem, não tem nada, não tem problema, a promiscuidade sexual é aberta, lá todo mundo transa com quem quiser, mas é um lugar onde tem os mais infelizes e mais suicídio, porque onde tem muito prazer e muito materialismo, mas não tem Deus, é uma sociedade miserável e pobre. Pode ter tudo que não tem Deus, não tem nada. E o último alvo, como a nova era quer atingir seus objetivos? Perseguir o casamento, os valores cristãos, a família, castidade, incentivando o aborto, divórcio, financiar filmes e programas que mostram a prática do sexo livre, a prática da evocação dos mortos como coisa corriqueira, bem como recurso a médios, a bruxaria, e isso tem sido feito nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, essa pregação, ela é dura, porque ela vai justamente de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sendo atacados nos nossos princípios cristãos de virgindade, de casamento. Para mim, o casamento é indissolúvel. Nesses 20 anos que vivo com minha querida Neuzinha, eu digo, vale a pena casar com Deus. Hoje em dia, só não dá certo o casamento que não se casa a 3. Casamento tem que casar a 3. Repito, casamento tem que casar a 3. Você, Jesus e Deus. Se não for assim, você leva no tapa, como dizia um grande amigo que passou para a casa do pai, Sebastião Bernardino, ele dizia isso. Casamento sem Deus se vive no tapa. Agora nós iremos falar sobre os meios que ela tem usado, as armas da nova era, para conseguir instaurar no meio de nós o reino do paganismo. Nós estamos assistindo, irmãos e irmãs, e é global, um verdadeiro esfriamento na fé. E esse esfriamento começou primeiro no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e tenta atingir a América Latina, que ainda guarda mais ferrenhamente os princípios do cristianismo. Mas no primeiro mundo, na Europa principalmente, de onde veio a fé que nós recebemos? Há um indiferentismo religioso violento, onde as pessoas não vivem mais nas igrejas, as igrejas estão completamente vazias. E é preciso que agora o terceiro mundo, que foi evangelizado pela Europa, que mande missionários para a Europa, onde as pessoas não querem saber de religião, querem uma coisa mais moderna, querem sensações mais imediatas, que o esoterismo pode fornecer. É algo diabólico. A primeira arma, o primeiro meio que a nova era tem para atingir os objetivos é a mídia, é a imprensa escrita, falada e televisiva. Nós estamos vendo que esses meios estão entregues ao paganismo. E quando se tenta fazer uma televisão cristã, esta sobrevive a duras penas, ao passo que as grandes redes que trabalham com a pornografia, com os valores anticristãos, vão de vento em popa. Começamos a assistir nos meios televisivos que o que dá ibope é violência e sexo. Quando nós olhamos um jornal televisivo, o que vem são más notícias, violência, no meio de intimidação das massas. E as pessoas de frente da televisão começam a viver com medo e acreditar que o mundo é aquilo que o jornal passa.
Olha, meus irmãos e minhas irmãs, eu passei 15 dias dando encontro no centro do Rio de Janeiro, e mais uma semana em Angra dos Reis. Eu não vi nenhum tiro. Eu sei que o Rio de Janeiro tem violência, mas a violência no Rio de Janeiro não é toda hora, é exceção. Quando a gente olha para esse mundo, a gente pensa que o mal está vencendo. Porque o que dá ibope é matar, alguém morreu assassinado, catástrofe em tal lugar, violência, fome. Não se passa coisas bonitas. Mas a televisão, ela tem mostrado principalmente aquilo que a gente chama de lixo que vem da rede esgoto de televisão. Como que a televisão tem atacado a família? Basta que você olhe para as novelas. O povo brasileiro já está sendo enrolado há 40 anos com uma filosofia de novela. A palavra novela vem de novelo, algo enrolado. Não existe uma novela dessas que estão passando aí que são cristãs. Pode ter algum lugar que fala uma coisa boa, mas no fundo sempre passa o homossexualismo como normal, a promiscuidade sexual, a troca de parceiros. Nunca se mostra uma família realmente como a família do brasileiro. Mas a família que se mostra na televisão, todo mundo levanta 9 horas da manhã. Tem um amigo que ele veio de Portugal. Os portugueses perguntaram: escuta, lá no Brasil ninguém trabalha não? Por quê? Porque as novelas que chegam para nós são só de pessoas que levantam 9 horas da manhã. Está aquele vasto café da manhã servido. E são famílias abastadas, ao passo que mais de 50% da população do Brasil sobrevive com menos de um salário mínimo. Então o que se mostra na televisão é algo irreal, de ilusão, tentando passar que isso é algo muito bonito, que está tudo muito bom, que está tudo ótimo, e não é verdade. E quando o nosso presidente, atualmente eleito, lançou a campanha contra a fome, o ex-presidente, tão iludido, fala: esse negócio de fome no Brasil não existe não. Chegou a dizer isso o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não está morando no Brasil, ele não sabe o que é Brasil. Olha, eu sei o que é pobreza, e a televisão está iludindo as pessoas. E esse é o meio que a Nova Era está utilizando, passando filmes onde claramente a virgindade ela é agredida. Essa filosofia mundana. Há algum tempo atrás, uma amiga minha, que trabalha na mesma empresa que eu, disse que a irmã dela, que mora em São Paulo, a sua filha de 11 anos, chegou em casa aos prantos e não queria almoçar. Por que, minha filha, você não está querendo almoçar? É porque minhas amigas da escola estão criticando porque eu não fiz a mesma coisa que elas. O que você fez? O que você não fez? Elas ficam criticando porque eu ainda não transei com meus namorados e todas elas já transaram. 11 anos. Pergunta para os rapazes que estão aí lutando para serem castos. Como está difícil. Já não digo mais os rapazes, mas as meninas. Hoje são criticadas porque guardam a virgindade e querem viverem virgens a vida toda. Por quê? Quem casa virgem não perde a virgindade. A minha esposa, quando casou comigo, ela não perdeu a virgindade, a Neuzinha. Ela entregou a virgindade para mim. E virgindade, meus queridos irmãos e irmãs, não é um ímã que nunca se rompeu. A virgindade vem do coração. Há tempos atrás, pregando a palavra na cidade de São Paulo, quando pregava a palavra, mais ou menos 5 anos atrás, um casal, ele chegou para mim conversando, dizendo: olha, nós resolvemos hoje sermos castos. Há 9 anos eu e minha namorada temos relações sexuais. Eles namoraram 5 anos sem terem relações sexuais. Casaram em janeiro de 2002. E ela teve o gosto de dizer para ele: eu estou casando agora virgem. Não que ela fez alguma operação de reconstituição de ímã. Ela casou-se pura, confessou, arrependeu o pecado.
e abraçou o casamento, sabendo que a relação sexual ela não é pecado no casamento, mas fora do casamento ela esvazia. Qualquer pessoa que tem uma relação sexual fora do casamento, após consumado o ato, vem o asco, o nojo, a repulsa, a vontade de ir para longe, de ver aquela pessoa longe. Na hora que vem o pecado é gostoso, depois que consuma o pecado, o diabo esfrega a cabeça do adúltero, da adúltera, na lama, no esterco. Mas isso é passado pela televisão como algo bom. Todo filme tem que ter transa, tem que ter sexo. E começa a ser passado isso como algo normal. E não é normal. Eu li para vocês esse artigo da revista Quem, do dia 9 de novembro de 2002, que mostra lá os pastores da igreja Sara Nossa Terra abençoando a 11ª união da cantora Gretchen. A igreja católica não faz isso, não abençoa esse 10º adultério, mas a televisão passa algo isso como bonito, os meios, a imprensa, a revista, passa isso como bonito, isso é um modelo. Nossa, ela teve 10 maridos, agora está com 11º marido. Que mulher que aproveitou a sua vida. Aproveitou mesmo? Será que os filhos podem dizer qual é o pai? Beijar o pai? Todo dia de manhã, eu acordo meus filhos, eu nunca acordo eles dizendo, menino, está na hora de você ir para a aula. Não. Desde que são pequenos, eu beijo, abraço, Deus te abençoe e rezo com eles, eles só levantam assim. Com beijo, abraço, pode estar passando a hora. Porque eles sabem quem é o pai deles. Eles sabem que o pai deles busca ser direito, busca amar a esposa. Eles são felizes porque vê um casal que com toda dificuldade financeira, dificuldade inerente ao nosso casamento, de relacionamento, todo mundo tem dificuldade no relacionamento, mas lá dentro de casa existe uma palavra, um verbo que a gente conjuga sem parar, é um verbo, o verbo perdoar. O capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, o centro do capítulo 19 de Mateus é casamento. O centro do capítulo 18 de Mateus é perdão. Só se vive o casamento se passa pela escola do perdão. A televisão não ensina a perdoar, ensina a vingar. O mocinho apanha mais que cachorro sem dono, sofre mais do que sovaco de aleijado, como diz o provérbio popular tão feio. Sofre, todo mundo fica com raiva. Nossa, ele tem que pegar esse bandido e rasgar isso como que bandido terrível. E a pessoa vai ficando com raiva, e chega na cadeira. Seu menino, calma, menino, já está bravo. Assiste o filme o tempo todo irritado, bravo, porque o mocinho só está apanhando, só está levando cacetada, e só injustiça mata a família dele. Aí depois chega a vez do aí, toma papudo, tá vendo? Aí, tá vendo? E às vezes o mocinho é muito mais violento que o bandido. Faz coisa muito errada, mas faz em nome da vingança. Não, ele está vingando, está pagando a mesma moeda. Foi isso que Jesus ensinou? Vingar? Mas todo filme de televisão é assim, senão não tem graça, senão a pessoa não vê. Aquele filme que o amor vence, é só amor. Ah, esse filme é água seca. Olha, isso não dá ibope. Segunda arma que dispõe a nova era, e esse alvo é terrível, o controle mental. Serão passados cursos para o controle mental em igrejas, salões comunitários, com a propaganda enganosa de que através do controle mental todos os problemas do homem serão solucionados. Esses cursos virão com aquilo que a exegese, que a teologia chama de releitura da palavra de Deus. Engraçado que esses cursos que têm sido dados nas igrejas, meios religiosos, eles vêm com uma falsa teoria científica. A parapsicologia é maravilhosa? É. O estudo da mente é bonito? É. Que o diga Freud, que o diga Jung, que desenvolveu principalmente, o Jung,
que desenvolveu principalmente a parte do inconsciente coletivo e do inconsciente individual. É lindo, a psicologia é algo lindo, o estudo da mente humana é algo bonito, mas o que faz a nova era? Misturar ciência e religião. Esses cursos vêm com uma falsa propaganda de que você pode se autoprogramar, programar o outro, programar sua vida, autocurar, curar o outro pela capacidade mental. E para dar um embasamento ainda forte, eles começam a pegar alguns exemplos bíblicos e misturam esses exemplos bíblicos com algo que um teólogo do século passado, mas morreu no século XX mesmo, morreu, Bultmann. Ele tentava dar explicações humanas para os milagres da Bíblia, tirando o sentido transcendente dos milagres. E alguns pontos da teologia da libertação entrou nesse erro, tentando dar explicação só humana. A passagem do Mar Vermelho foi que na época do ano tem uma grande maré, ou que umas ondas de um lado ficam de um lado, do outro lado, e todo mundo passou pé enxuto. Aquele milagre de Jesus que transformou a água em vinho, é que Jesus mentalizou a sua mente numa figueira e mentalizou numa água e transformou a água em vinho. Isso nunca na paranormal transformou em água em vinho. E começam a tirar também a fé do povo simples. Não, vocês sabem aquela multiplicação do pão? Foi só partilha. Jesus não multiplicou pão, não. Lá tinha um pão de 80 metros de comprimento. Todo mundo repartiu ele. Tirando a brincadeira, mas isso que tem sido feito por aí, sem base teológica. Não é a teologia ensinada por Roma. Não é a teologia que vem dos apóstolos. Não é a teologia que eu estudo. De convicções pessoais e não convicções bíblicas, de achismo. E esses cursos de controle mental, infelizmente, são até dados por padres, freiras, religiosos e religiosas, mas em desobediência com a igreja. Tenho a coragem de dizer isso. Vou dizer porque são dados em desobediência com a igreja. Primeiro está em desobediência com a Santa Sé. Porque o Papa Pio XII, em 1955, numa palestra da Sociedade de Anestesiologia da Itália, proibiu o uso da hipnose e da autossugestão, que ela fosse usada por religiosos e religiosas, padres e freiras. E ainda, a lei número 5.081, do dia 24 de março de 1966, fala assim: é expressamente proibido a hipnose e a autossugestão hipnose em público, devendo estar restrito ao uso médico. A hipnose, ou autossugestão, torna a mente do hipnotizado sujeita aos impulsos e desejos do hipnotizador. O hipnotizador pode passar desejos ocultos ao hipnotizado. Quando é que a hipnose pode ser usada? Em âmbito consultorial. Em casos em perda de memória, em casos em que a pessoa não pode tomar uma anestesia geral. E o que se tem feito aí nesses cursos de controle mental? Hipnose em público, onde as pessoas chegam a cacarejar, feito galinha mesmo, rola no chão, fazem coisas absurdas, que a gente sabe que a pessoa nunca faria aquilo ali. Não digo dançando, a renovação carismática que faz cada coisa, né? A gente dança e tudo, não. Lá é forçado para exibicionismo, e isso é pecado. É contra as leis da igreja, isso contraria. E o pior ainda, é que a nossa mente humana, ela tem ondas cerebrais que podem ser medidas até mesmo como ondas elétricas. Claro, vocês conhecem os equipamentos que medem as ondas cerebrais, tomografia computadorizada, eletroencefalograma. Então, as nossas ondas cerebrais, aproximadamente, elas medem entre 14 a 25 ciclos. Nos cursos de controle mental, são feitos exercícios de relax. E a pessoa ali
ela começa a abaixar, passa para 4 a 8 ciclos. Abaixa. E nesse estado de relax, as informações e autossugestões penetram no inconsciente. E nessa frequência mais baixa do relax, a pessoa está sujeita a qualquer inverdade que o preletor queira passar. E a pessoa recebe aquilo como verdade autêntica e indiscutível. E para a pessoa entrar nesse estado alfa, que é esse estado de semi-inconsciência, a pessoa precisa de um guia. E esse guia, eles pedem que seja uma pessoa morta. Que você tenha alguém que amou muito e morreu. Então, toda vez que você quiser entrar em estado alfa, chame o guia. Isso nada mais é do que cair no pecado da necromancia. Segunda arma que dispõe a nova era, segundo meio, segunda arma, o panteísmo. Pode parecer panteísmo que é uma besteira. Irmãos e irmãs, o panteísmo não é algo besta, algo idiota. A nova era prega que a natureza é um Deus, uma deusa, é a deusa Gaia, e ela deve ser venerada e adorada. E existem, segundo os adoradores do panteísmo, desse naturalismo, existem lugares no universo, no Brasil, no mundo, lugares em que você pode se soltar e entrar em contato com o Deus cósmico que está principalmente na natureza. Os templos maias, na América Central, as pirâmides do Egito, e tantos lugares onde a pessoa vai se soltar para ela entrar em contato e adorar a deusa Gaia, que é a natureza. E por isso você deve viver no naturalismo. Tudo é natural, tudo é permitido. Outro meio que realmente dispõe a nova era. Outra arma, a gnose, usada principalmente na medicina alternativa. A gnose foi uma heresia combatida no início do cristianismo. Tentou-se passar para os cristãos, os que acreditavam, que o diabo não é tão mal quanto se fala. Que o diabo é a força negativa e Deus é a força positiva. E que ambas têm que existir na natureza, nas pessoas e no cosmos, no universo, para equilibrar força negativa e positiva, que a força positiva precisa da força negativa, que quando ela está muito positiva, precisa subir um pouco a negativa para equilibrar. Vocês estão vendo o perigo? O demônio não é a força negativa do mundo. Deus é o criador do universo. O demônio é apenas uma criatura. Não chame o demônio do inimigo de Deus, isso é heresia. O demônio é inimigo do homem. Ele nunca foi a força negativa reinante no mundo. Ele espalha o mal através dos seus diabos, que são seus sequazes. Mas ele não é a força negativa. A gnose, ela tenta entrar, porque o que vem a ser a filosofia principal da nova era? Misturar ciência e religião. Escuta, a acupuntura é algo bom? É um avanço científico? Ela resolve certas desordens de dores e de distúrbios hormonais do corpo? Resolve. A igreja fala que a pessoa pode recorrer à acupuntura? Pode. Mas o que vem de errado na acupuntura é a filosofia que está por trás dela, da yoga. Os exercícios físicos da yoga são maravilhosos. De respiração, de postura do corpo, de alimentação, são maravilhosos. Mas a yoga é reencarnacionista e também gnóstica. Também acredita no poder da força positiva e da negativa. E de repente a pessoa que vai estudar, principalmente estudioso da acupuntura, ele começa a acreditar que o mundo é regido pelas forças positivas e negativas, e a pessoa cai na gnose e afasta da religião. Todo profissional que se dá à acupuntura, ele sai da igreja católica e passa por religião esoterista. É difícil alguém ficar. Por quê? Ela começa a acreditar que esses princípios da gnose são verdadeiros, em que
Não existe o demônio, é apenas uma força negativa, que tudo é a força de Deus, é tudo a força divina. O positivo e o negativo se equilibram. Não é assim não. Existem forças no mundo, yin e yang, que podem influenciar o ser humano. Eu digo que Jesus é o meu Senhor. Jesus é o teu Senhor. E você não precisa de força negativa para equilibrar seu corpo. Você precisa de Jesus. Agora, você pode recorrer à medicina alternativa? Pode. Mas lembre-se, por que é chamada medicina alternativa? Porque ela ainda é objeto de estudos mais profundos. Muita coisa da medicina alternativa ainda é experimental. Ainda não se sabe completamente por que esses efeitos são assim. Ainda não tem uma causa científica, não tem um estudo mais acurado, mais profundo, não tem. Então, ela é objeto de estudo. E se a medicina alternativa ela é objeto de estudos, então eu tenho que experimentar a medicina alternativa com uma certa prudência. E não me deixar contaminar pela filosofia pagã que está por trás disso. Quinto meio, ou quinta arma que dispõe a nova era: mensagem reflexiva. Existem alguns filmes que são fera, que são realmente muito fortes na mensagem reflexiva. Harry Potter, O Senhor dos Anéis. Aquele anel é uma posse que dá poder, portanto se torna um amuleto. Assim também, Xuxa e os Duendes são mensagens fortes passadas por filmes que nós precisamos explicar um pouco o que vem a ser mensagem subliminar. Eu sou da geração, infelizmente, a gente tem que chamar geração Coca-Cola. Você chega num armazém, me dá uma Coca-Cola, você não pede um Guaraná, você não pede um Ataí, você não pede uma Tubaína, não pede. Me dá uma Coca-Cola. Por quê? Nós somos daquela geração de domingo à tarde vamos pro matinê. E lá no matinê, os filmes, aquele filme bem animado, lá no fundo, uma plaquinha de Coca-Cola. Você saiu ali do cinema, chegou no barzinho, você não vai pedir uma Guaraná, me dá uma Coca-Cola. Porque embora você não esteja prestando atenção na placa, aquilo vai ao seu inconsciente. Isso chamamos mensagem reflexiva, ou mensagem subliminar, que é passada de um modo sorrateiro. Por exemplo, quem aqui que fica prestando atenção, alguém de vocês fica prestando atenção nas placas que ficam em volta do campo de futebol? Ninguém, ou quase ninguém. Agora, vocês sabiam que aquelas placas são colocadas ali a peso de ouro? São disputados palmo a palmo, sabe por quê? E quando você está olhando lá o futebol, o vôlei, você está olhando lá para a pessoa, sua mente é mais poderosa, ela está captando a propaganda no fundo. Quando você chega numa loja de sapato, você vai pedir aquela marca que estava lá. Quando você chega num estabelecimento, você compra naquela marca, porque seu cérebro foi condicionado a isso. Isso é usado demais pelo comércio, mas infelizmente isso também tem sido usado para passar as mensagens do demônio. São símbolos anticristãos, como a suástica, que é aquela cruz nazista, com as pontas quebradas, que representa o curso do sol no céu, e é também ser anticristo, que é a cruz de Cristo quebrada, aquele pé de galinha, com as 3 pontas para baixo, que se representa a cruz de Cristo quebrada, ser contra Cristo. E assim tem vários outros símbolos anticristãos que são passados e a moçada usa e não sabe que está usando algo que é uma mensagem reflexiva, que algo mais profundo está por trás, que ele está fazendo propaganda contra a virgindade, a favor do uso da droga, aquele A com um círculo e as pontas do A saem para fora, é anarquia, é ser contra tudo que é de puro, de virgem, de bom. Vocês entenderam? Que os símbolos são mais do que se pensa. Tem gente que pensa que esse símbolo contamina. Ah, vocês estão usando aqui esse símbolo da nova era. É muito mais perigoso do que isso. A pessoa está sendo influenciada por um estigma, ícone anticristão. Você já foi influenciado por uma propaganda anticristã, que já está em você. Você já é uma propaganda ambulante daquilo que é contra Cristo. Entendeu? Porque é muito mais perigoso.
Não quer dizer que você está contaminando o ambiente, seu corpo, usando o símbolo. É pior que isso, você está sendo um propagandista dos valores demoníacos e contra os valores do Evangelho. A mensagem reflexiva, ela é usada demais em música. Existe música com reflexões terríveis. E filmes. Tem um portal que vocês podem acessar sobre mensagens subliminar. O nome é mensagensubliminarimendado.com. Acessem e vocês vão ver alguns terríveis aspectos, até mesmo filmes que parecem ser bons, como O Rei Leão, que quando você para algumas partes do filme, quando um daqueles personagens, o Pumba, cai e levantam as folhas, pare ali o seu vídeo e você vai e faça sexo. Em outros lugares, figura do demônio. No filme A Pequena Sereia, a própria capa, você chega na loja de locadora e pegue a capa do filme A Pequena Sereia. Mostra em primeiro lugar o príncipe com a mão no seu membro viril. E a pequena sereia olhando maliciosamente para ele. O padre que faz o casamento está excitado. E no fundo, as montanhas são órgãos sexuais, pênis eretos. Isso é a propaganda que vai na cabecinha da criança. É terrível. Vai lá fundo para contaminar, e quando os psicólogos ficam preocupados de que as crianças hoje estão descobrindo o sexo antes que elas estão sentindo estímulos sexuais numa época, de uma idade que não era de se pensar, é porque esses estímulos estão vindo de filmes aparentemente banais, mas parece infantil, mas não tem nada de infantil. É malicioso, é indecente. Se vocês pegarem outro filme, eu estou pegando só, por enquanto, só o Walt Disney, que a gente acha que é bonzinho. Não tem nada de bom. Eu vou pegar, por exemplo, Cinderela. Vocês se recordam como se chamava o gato de Cinderela, que ela fica o tempo todo chamando o gatinho? Como chama o gatinho da Cinderela? Lúcifer. Ela fica, Lúcifer, Lúcifer. E fica chamando ele, vem cá a mim, vem. Olha, um amigo meu viu a filha dele brincando, olha, nós estamos brincando de Cinderela. Quando ele viu ela chamando também. Não, eu estou chamando meu gatinho. É o gatinho da Cinderela que chama ele, ficou horrorizado. Isso entra na cabecinha da criança, ela não sabe o que ela está chamando. Veja o que a mensagem reflexiva ela faz. É terrível. E ela entra na mente das pessoas. Roberto, o que fazer? Então não vamos ter que jogar a televisão no mato. Nada disso. Veja com sabedoria, com prudência. Eu assisti filmes junto com meus filhos para mostrar o que é errado. Olha, agora vai acontecer isso. Certa vez assisti um filme com minha filha, de uma moça que queria ser modelo. Filha, ela vai cair na prostituição. Fui mostrando a degradação. A pessoa que quer viver só do corpo é uma vida ilusória, ela vai acabando. Até mesmo a mais bela Miss, até mesmo a Rita Cadillac vira Rita Calhambeque. Não adianta. Com o tempo vira, não adianta. Então, e a gente começa a mostrar para os filhos, assistindo junto com eles, mostrando os erros. Está proibido você assistir isso. Nada disso. Mostre os erros, evangelize, seja uma pessoa esperta. É isso que fala Jesus. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ah, prudente como a serpente. A serpente não erra o bote, não. Ela pega a presa na hora certa. Então seja esperto. Seja equilibrado, seja uma pessoa no seu lugar. E você, na hora certa, você dá o bote. Está errado. Olha, está vendo? Quando eu começo a ver essas novelas erradas que eu estou vendo na sala, eu vejo a coisa errada, só dou um toque. Engraçado, né? O Evangelho fala o contrário disso, né? Só fala assim. Só falo isso. Só uma frasinha. Eu dou um bote na hora certa. Na hora certa eu falo. E a pessoa começa a tomar raiva da novela. Começa a tomar raiva daquele filme. Não quero esse filme, não. Das coisas bobas, anticristã. Porque você está evangelizando, sendo mais esperto que eles. E o último meio, a última arma da nova era, marketing. Que são esses simbolismos. Símbolos anticristãos largamente vistos por aí. É terrível, gente. Mas nós somos uma sociedade onde as pessoas querem usar tudo que é modismo. E não pensa que muitas vezes a moda é um símbolo anticristão. É um raio,
com as pontas quebradas, mostrando aquela palavra de Lucas 10:19, um raio que caiu da terra é Lúcifer, aquele anjo que foi expulso do paraíso, Ezequiel 28:14, Isaías 14:7. Todas essas passagens mostram que existem símbolos anticristãos que foram até prevenidos na Bíblia. Conclusão de tudo isso: a nova era é um movimento pensante muito bem organizado, é um sincretismo de seitas, e que possui o apoio de empresas multinacionais e de governos que acreditam e trabalham para a instauração dos princípios da nova era. A nova era é uma tentativa de instauração de uma mentalidade mundial que vai de encontro à nova religião. Daí que o método da nova era é misturando os seus princípios com a ciência, de modo que aos poucos os temas e avanços científicos, até benéficos ao ser humano, vão ficando contaminados com a mentalidade anticristã. Porém, São Pedro, ele exorta a igreja da seguinte maneira, como o primeiro papa da igreja: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão para si uma ruína repentina. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Esse reino vai para a ruína, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Falta pouco tempo para Satanás ser jogado no inferno, de onde jamais sairá de lá. O que nós estamos assistindo, meus irmãos e minhas irmãs, são tempos difíceis, de provação, mas eu repito a palavra de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Eu gostaria que você, querido irmão, querida irmã, ao ouvir essa pregação, que você agora comece a estudar um pouco mais esse tema, a prestar mais atenção no meio que nós vivemos, a não ser alienado ao meio econômico, às diferenças sociais, mas que você viva um cristianismo de denúncia, um cristianismo profético, que você seja um carismático, mas também que você ligue para as obras sociais, pela pobreza que está à nossa volta, e comece a lutar como uma pessoa consciente de que nós estamos lutando contra forças antagônicas, forças contrárias, que estão organizadas para destruir o cristianismo. Mas eu repito aqui a palavra de Jesus para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nova era não vai prevalecer. A tentativa dessa religião mundana, de anticristã, de perseguição dos valores cristãos, não irá para frente. Pode ter um sucesso como borboleta, que não dura nada. Pode ser muito vistoso, mas no final vai durar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.